Gostaria até de saber se algum irmão tiver alguma Bíblia, o Diácono Luiz tiver alguma Bíblia lá, meu irmão, que você não esteja usando, quiser doar aí para essa irmã, ela pediu uma Bíblia. Se eu não aparecer alguém que doe, né? Quando for na primeira semana do mês de julho, eu vou dar um jeito de comprar lá e doar. Mas daqui no final do mês vai sair essa Bíblia para você em nome de Jesus, amém? Porque eu sou assim, porque essa Bíblia aqui é de estudo. Se fosse normal, eu daria a minha para você. Eu não me apego em nada material. Vai os anéis, mas fica os dedos. Amém? Jó capítulo 19, versículo de número 21. Quem encontrar aí pode ler para mim, em nome de Jesus, de voz de trovão. Jó 19, versículo 21. Não, perdão, igreja. Versículo 25. Jó 19, capítulo 19 de Jó, versículo de número 25. 25 e 26, para não ficar assim, só o 25, aí você lê o 26 também, amém? E voz de trovão aí, vai lá. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Amém? Amém. Vamos falar essa última palavra. Por tudo eu verei a Deus. Vamos falar de volta. Por tudo eu verei a Deus. Eu verei a Deus. Esta fé, nesta noite, eu vou aqui falar 7 motivos, 7 características de nós praticar, de nós exercer a fé para um milagre acontecer na nossa história. E a primeira é crer que Deus está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam. E outra versão diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Em Romanos 8, 28 está escrita essa palavra, amém? Aí no versículo 26 diz assim, porque o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível, amém? O Espírito Santo de Deus, ele nos intercede. Quando nós não sabemos orar, apenas, Senhor, por que eu devo passar isso? E eu quero dizer para vocês, eu venho aprendendo isso, que não é para a gente perguntar a Deus por que eu tenho que passar, mas perguntar para que eu devo passar aí. Eu tenho que estar enfrentando isso. Para quê? Aí Deus ele vai responder na sua palavra, para você, vai dar a direção. E aí quando você botar em prática, aí você vai ver que Deus ele vai fazer um milagre na sua história. Porque na minha vida, Deus vai fazer. Só esse mês recebi 2 presentes de Deus. Recebi a caixa de som para fazer os trabalhos de evangelização nas ruas. E recebi também uma TV de 32 polegadas. O meu genro comprou uma de 43 e deu a dele para mim. Quer dizer, recebi 2 presentes. Eu estava sem TV e recebi. Ontem ele foi instalar lá em casa, Por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado lá na casa do pastor. Eu estava esperando ele terminar de instalar, Porque eu não podia instalar mais cedo, porque ele trabalha, já chega de noite. Mas foi bênção, E hoje passei o dia todo assistindo pregação na TV. Eu sempre assisto com o meu celular, Assisti também um canal que eu recomendo os irmãos, o canal 14 de Recife, da EBD, a revista da CPAD. Meu irmão, é lição bíblica, é Bíblia 100% teologia. Quem gosta de estudar a Bíblia, entra nesse canal, você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como Deus vai te dar força para você suportar aqueles que te rejeitam. Porque Jó, ele foi rejeitado. Aqui, se você for observar e ler todo o livro de Jó, ele estava aqui na realidade, durante 7 dias, passando por uma luta, por ele ter perdido 3 coisas importantes. Diga assim, igreja: Jó perdeu 3 coisas importantes. E não fique abismado ou até estarrecido ou com medo, porque eu vou lhe falar aqui agora. Satanás aqui, ele estava a serviço de Deus. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, meu irmão. Você chegou na hora boa, na hora da palavra.
chegou diante de Deus, e quando Deus perguntou: você viu o meu servo Jó? Ele é temente, obediente a mim, anda na minha presença. E Satanás, como é atrevido como ele é, e eu quero dar aqui, fechar as paredes, para abrir uma aqui para dizer para você que a palavra Satanás significa adversário de Deus, lá no Orégano, no dicionário bíblico, né? E lá no Apocalipse, onde ele se chama Apolion, que significa destruidor. E o nome dele é lindo, é o nome de anjo, né? Antes de cair, né? Ele tinha o nome dele, né? Lucifer, amém? Que é o nome original de Satanás, amém? E ali, Jó, sem saber que iria passar por 3 grandes percas, a fé dele não abalou. Porque o que nós temos que fazer, meu irmão, pode, olha, como eu disse, vai os anéis, vai ficar os dedos. Eu saí de casa nas peças, costumava ter a vez aliança, aí eu coloquei um anel, esqueci de botar a aliança no dedo. Mas o que importa é que a aliança verdadeira que está aqui, ó, no coração e na mente. Às vezes tem homem, né, que anda com a aliança no dedo, né, quando sai de casa, bota no bolso para dar um de solteiro, né, lá fora. Não é isso? Como tem muitos assim, faz assim, né? Mas para atrair, irmãos, um anel, né, uma aliança, não impede não. Quando uma pessoa quer ser safada, ou homem ou mulher, né? Isso aqui não impede, né? A aliança não impede não. Porque o que vale no homem ou na mulher é o caráter, né? É a moral, amém? E Jó ele tinha de sobra. Jó, ele não estava esperando o que ia acontecer. O inimigo, né? Satanás estava diante de Deus. Ali, se você for estudar o capítulo 1 de Jó, ele entra em uma reunião dos anjos. Deus, ele estava ali, estava tendo uma reunião de anjos. Eu não sei qual era a reunião, mas eu só sei, meu irmão, minha irmã, que aqui Deus, ele provoca primeiro. Ele disse: você viu que o meu servo Jó, ele veio, temente a Deus, anda reto, nos meus preceitos, confia em mim, né? É obediente a mim. Aí Satanás coloca o olho em 3 coisas, mas também do jeito como o Senhor faz com ele, e ele irritando ele a cada dia, tem uma saúde de ferro, e tem filhos, 10 filhos, lindo, né? O homem é rico, daquele jeito qualquer um lhe adora, Deus. Agora deixa eu ir lá e tirar tudo dele para ver se ele vai lhe adorar. Olha como Satanás é atrevido. E aqui, né, Deus mandou Satanás mexer com tudo que Jó tinha melhor. Só que 2 coisas Deus colocou e limpou, né? Ele disse: olha, a vida dele e a vida da mulher dele você não tira, porque pertence a mim. Deus poderia ter falado para ele, e os filhos dele também, você também não toca, mas não falou. Ele só falou que não podia tirar a vida, nem da mulher e nem dele. O resto, tudo que ele quisesse fazer, fica caça à vontade. Então, ele veio como um agente, né? Ele veio como se fosse um carteiro, né? Deixar, né? Fazer com que mensageiro viesse ali na plantação, ficar vivo, para vir avisar Jó o que Satanás começou com ele primeiro. Satanás ele não veio diretamente na casa, ele foi primeiro direto nas finanças. Ele foi lá, acabou, tocou fogo no pasto, queimou os gados, acabou com a fortuna de Jó em segundos. Algo que Jó ajuntou durante anos. Dentro de um dia ele perdeu a sua riqueza, perdeu 10 filhos, veio um vendaval. Satanás provocou, né, um vento forte que a casa veio abaixo. A Bíblia não fala que quantas pessoas estavam nessa casa, mas penso eu, na minha concepção espiritual, que não só eram os 10 filhos. Aqui tinha as mulheres dos filhos de Jó, né? Tinha 3 moças, filhas, era 10 homens e 3 moças, né? Que a Bíblia fala isso lá em Jó 42, né? Penso eu que todos eram casados ali. Tinha filho, talvez tinha filho. Eu quero crer que tinha mais gente ali lá naquela mansão, naquela grande casa, né? E aquela casa ela foi abaixo e matou todos ali. E aí sobrou uma
um mensageiro, porque sempre sobra alguém para vir dar notícia ruim. E eu já fecho esse parênteses para dizer para você: quando vier alguém na sua casa para deixar uma notícia, pergunta logo: a notícia é boa ou é notícia ruim? Chegar alguém na sua casa e dizer: mulher, eu tenho babado para contar a você hoje. Não tem esse negócio de babado, não. De fuxico, né? De leve e trai, de picuinha, de disse-me-disse, né? Não queira, não aceite fofoca na sua casa. Amém? Jó, ele foi, começou a receber a notícia, sabe, 2 mensageiros. Quando a fé, Satanás vendo que Jó não murmurava, a Bíblia fala que Jó rasgou a sua roupa, raspou sua cabeça, colocou cinza na cabeça e começou a clamar a Deus e dizer: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, mais uma tese, né, de Satanás foi caído por terra. Satanás foi vencido. Satanás não conseguiu vencer Jó. Aí Satanás não desistiu, porque o diabo não desiste, viu? Você pode ter 500 anos dentro da igreja como crente. Ele espera uma brechinha para entrar e fazer a festa. E uma das brechas que o inimigo mais está usando, meu irmão, principalmente dentro da casa de Deus, é a frieza espiritual, a apostasia, a falsidade, a hipocrisia e a falta de liberar perdão. O inimigo, ele entra, ele adolece o coração de qualquer um de nós para não liberar perdão, né, para não ajudar o nosso irmão. Satanás, ele está trabalhando nessa área, né, usando pessoas que não vigiam para ficar fofocando. E uma das maiores covardias que existe é de pessoas que falam de alguém a você, aquele alguém não está perto para se defender, né? É a maior covardia que existe. É quando alguém chega e fica falando de alguém que não está perto para poder se defender. Essa é a maior covardia que existe no mundo. E isso, infelizmente, está acontecendo na sociedade e está acontecendo também no meio religioso. Amém? É como diz o ditado velho nordestino: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, né? Então, meu irmão, o que nós temos que para aguentar, né? Para a gente aguentar, é a gente ficar firme no propósito, é ficar firme né? Com a graça, pedindo a graça de Deus, pedindo a Deus renovo, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus domínio próprio, pedindo a Deus temperança, pedindo a Deus autocontrole, pedindo a Deus equilíbrio emocional, pedir a Deus tudo isso. Se revestir de todas as armaduras de Deus, para que os dias, né, que ele é o mesmo, lá em Mateus 6,34, né, está escrito: porque só basta a cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar. Amém? Então, Satanás venceu, mas ele não desistiu. Ele voltou de novo para o céu, pela segunda vez. A Bíblia fala isso, no capítulo 2 de Jó. E ele chega, né? Capítulo 1, capítulo 2. Você pode ler que ele volta e diz: aí Deus pergunta: e aí, Jó? Meu servo é fiel comigo ou não é? Você tirou a riqueza dele, tirou os filhos dele, mas agora eu vou lá para cá, para a vida dele. Eu vou tirar a vida dele. Aí Deus, a vida dele você tira, não. Se você quiser botar até uma enfermidade dele, pode botar, mas a vida dele você não tira. E Satanás teve que obedecer. Você pode se drogar, você pode se prostituir, você pode entrar em vícios terríveis, mas se você tem chamada de Deus, se Deus te escolheu para te usar, você não vai morrer do vício. Deus, ele vai dar força para você se libertar do vício e vai te usar na terra, e depois se recolhe, prepara e leva. Amém? Amém? Mas antes de concluir o que Deus estabeleceu, o que Deus prometeu, até lá o diabo não toca. Aqui Satanás estava a serviço de Deus, irmão. Aqui, se você for pegar o contexto bem direitinho do livro de Jó, né? Satanás mandou, Deus mandou Satanás provar a fé de Jó. Quem não sabe, eu já fez todo esse parede para nenhum, para dizer para vocês, quem não sabe que essa luta que vocês estão enfrentando, que eu venho enfrentando também, que eu já enfrentei, e luta todo dia, a gente enfrenta todo dia. Sim ou não? Quem não sabe que isso que você está passando nesses dias é Satanás que está fazendo isso para ver se você murmura, para ver se você desista. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais de que vencedor. Romanos 8, 37, a parte B do versículo, né?
mais do que vencedor. Por todas essas coisas, nós somos mais do que vencedor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 18 está escrito que orar sem cessar, em tudo de graça, porque essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Romanos 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus que foi nos dado. Amém? Amém. Temos que procurar, meu irmão, entender o porquê de tanta luta, de tanta prova, de tanta rejeição, de tanta porta fechada. Tem que procurar entender. É Deus trabalhando, é Deus enviando um galo para tirar de dentro de nós o orgulho, quebrar o nosso eu, para a gente tomar uma posição de descer a casa do oleiro, porque é na casa do oleiro que Deus vai trabalhar no vaso, é na casa do oleiro que Deus ele vai pegar o vaso que está trincado, está rachado, e polir, restaurar e colocar a sua excelência, a sua presença, a unção dentro desse vaso, que é eu e você, vaso de barro. Nós somos, amém? Mas somos vaso, como a Bíblia fala, que existem vários tipos de vasos dentro da casa de Deus, né? Existe o vaso de prata, de ouro, né? Existe o vaso de barro, né? Existe o vaso de madeira, de aço, de ferro, existe todo tipo de vaso. Mas um dos vasos mais fracos, Deus escolheu, que foi o barro, que é eu e você. Escolheu o mais desprezível para colocar o Espírito dele dentro de cada um de nós e a gente passar a ser um tabernáculo, né? Um templo, morada do Espírito Santo. Ou nós somos templo de Deus ou somos templo do diabo. Nós aqui decidimos, irmãos, ou a gente deixa Deus nos usar, ou a gente deixa o diabo usar a gente. Como é que o diabo usa a gente? A gente levando fofoca, né? A gente fazendo divisão, dissensão, né? Mas Deus ele usa nós de uma forma diferente. Quando chega no meio uma briga, uma confusão, fofoca, aí você, com o espírito de mansidão está em você diz: calma, minha gente, né? Calma, tudo vai resolver. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Deus está no controle. Deus é que vai resolver. Vamos orar. Aí você ali, ó, com o espírito de excelência, com o espírito de mansidão, né? E você acalma ali aquela ira que estão ali, aquelas pessoas estão entre eles, né? Ali querendo brigar. Só falta puxar a faca ou uma arma, né? Aí você chega no meio lá e acalma aquela multidão que está ali, né? Brigando, querendo brigar, né? Deus me faz me lembrar aqui um texto lá do livro de Jeremias capítulo 29, lá na parte do versículo 7 e diante. Depois vocês leiam para você ver que Deus ele fala para Jeremias: vá àquela cidade que está em briga, que está em guerra, né? Leva a minha paz para aquela cidade, para que aquela cidade haja paz. Deus ele deu isso para mim e você, irmãos. E nós viemos ou venhamos, né, a levar esta paz, né, em lugares de tribulação, de perturbação, de guerra, de drogas, de prostituição. Que a gente venha, né, ter essa paz de Deus em nós, para a gente levar esta paz para onde tiver um lugar que está sem paz, a gente possa deixar a paz ali, para que haja paz naquele lugar. Amém? Jó passou durante 7 dias enfermo. Satanás voltou, botou uma enfermidade em Jó, e a Bíblia fala que a enfermidade era tão grande, o ferro era tão grande, que a única pele que ficou no corpo de Jó foi a vigília. O resto tudo, a pele dele se arrancou, foi na carne viva, o cabelo da cabeça caiu tudo, a lepra era pesada em Jó. Mas Jó, mesmo assim Jó não murmurou. Mesmo assim Jó, ele exaltou o nome de Deus, disse: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pela segunda vez, a testa de Satanás foi cair por terra. Satanás foi vencido de novo pela fé de Jó. Ai, se nós tivéssemos pelo menos 10% da fé, né, de Jó, a gente conseguia vencer tanta coisa, né, meu irmão?
A gente, com qualquer coisa, a gente está murmurando. A gente reclama quando vê um gato miando em cima da telha da casa. A gente, né, fica reclamando quando chove, reclamando quando está fazendo sol, reclamando quando está bem, barriga cheia, o armário cheio de comida, o carro com o tanque cheio de gasolina, a moto com o tanque cheio de gasolina, não está faltando nada, tem dinheiro na caixa e ainda fica murmurando e reclamando. E quando tem muitos por aí, meu irmão, que está com a alma malhada, cheio do Espírito Santo, falta tudo, mas não murmura. Porque, meu irmão, minha irmã, o que faz nós murmurar? Olha o que é que diz lá em Lamentação, capítulo 3, versículo 39. O que se queixa o homem? Se queixa-se dos seus próprios erros e pecados. Amém? Nós só se queixamos, reclamamos pela má administração do prefeito, né? Do governo, né? Ficamos reclamando porque o advogado não conseguiu resolver aquele problema na justiça por você, e você continua gastando dinheiro, gastando o que não tem, aí começa a comer, como eu falei, terça-feira lá em casa, né? Um prato de farofa sem farinha com um pedaço de nada assado. Começa a se alimentar com algo que não tem, com nada, né? O estômago vazio o dia inteiro, porque não tem o que comer, ou às vezes tem, está fastioso, e você não tem vontade de comer nada, nem de beber água. Você sabia que muitos hoje estão criando pedras na vesícula porque não bebe água? Você sabia que você beber bastante água é bom para a saúde? Você sabia disso? E quanto mais água você beber, melhor. Uma pintura dessa que nós estamos vivendo hoje, nesse país tropical que nós estamos vivendo, nós temos que tomar no mínimo pelo menos 4 litros de água por dia. Amém? E concluindo aqui, Jó, ele não cedeu para Satanás. Obrigado, pastor. Jó não cedeu para o inimigo. Eu fecho esse parênteses para dizer para você: não ceda, não se afrouxe. Provérbios 24, versículo 10. Aquele que se mostrar de frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena. Não se afrouxe, não retroceda, não desista, continue firme no propósito. Deus, ele está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam, meu irmão, contribuem. Em tudo tem que dar graça, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Né? Isaías 43, verso 13, né? Operando Deus, ninguém há que escape, né, das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Foi Deus que falou esta palavra. Então, se eu e você estamos na mão de Deus, não se preocupe com as provações, com alguém que não quer, né, ter paz com você. Romanos 12, 18 está escrito: se, né, está lá, olha, se quiser ter paz, Romanos 12, 18. Se for possível, tenha-se paz com todos. Aí o 21 diz assim: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Jó venceu o mal usando a sua fé, não desistindo, usando a fé inteligente. Amém? E irmãos, para ter amigos como Jó teve, não precisa ter inimigo não. Porque preste atenção no que aconteceu. Durante 7 dias os amigos não saíram de dentro da casa de Jó. Ficaram, pastor Alex, dentro de casa, da casa de Jó, sentado e só observando. Durante 7 dias. Enquanto ele estava ali calado, os amigos de Jó estavam calados, não estavam falando nada, estava indo tudo bem. Mas na hora que esses abençoados começaram a abrir a boca, só abriram para começar a julgar o homem de Deus. Você conhece pessoas assim? Passa um ano todinho olhando você e observando, né? Lá em Salmo 3, né? O salmista Davi diz que todos os dias prosseguem as minhas palavras, ele observa e
espera a minha queda e deseja o meu mal. Salmo 3. Mas no 5 ele diz: eu me deito e eu me levanto, e o Senhor cuida de mim, né? O Senhor é que cuida de nós, irmãos. Se você está em pé, se você ainda sua vida não foi cefada, se você pega a depressão e de repente, automaticamente, na hora que você está na presença de Deus, mesmo com depressão, a depressão vai embora. Ou às vezes é controlada dentro de você, porque a depressão ela foi ativada através da ansiedade. E uma das crises que está mais acontecendo hoje no mundo, né, e está aumentando assustadoramente e está sendo pior do que a própria depressão, é a ansiedade. A ansiedade nós vencer, a ansiedade, né? Aquele desejo de nós dar um passo maior, né? E ter medo de cair, né? E às vezes nós precipitamos, colocamos a carroça na frente do boi, e às vezes não pedimos a Deus discernimento, não pedimos a Deus estratégia, mas nessa noite vocês vieram aqui para ouvir uma palavra profética. Nessa noite eu estou aqui para dizer para você: não olhe a circunstância. Jó não olhou a circunstância, Jó não olhou o problema, Jó não olhou pelo carteiro que veio deixar, né? E de repente vem alguém para deixar algo, uma conta para você pagar. E ali quando você abre o envelope e vê, está lá, o seu nome foi para Serasa, ou para o SPC, né? SPC que chama, né? SPC Serasa, né? Seu nome está lá. Sujo, mais sujo do que puleiro de pato. Ele já criou galinha, pato sabe comer. O puleiro de manhã amanhece sujo, mesmo assim, às vezes a vida de muitos sujo. Mas o perfume da rosa de Saron, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos dá, né, uma nova percepção, uma nova concepção de vida. Amém? Jó, ouvindo dos amigos dele reclamando e julgando que estava em pecado. Ele não estava em pecado, Jó não estava em pecado, mas Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso para testar a fé dele, para mostrar para Satanás que dinheiro não vence o mal. Que vence o mal, meu irmão, é a fé. Que vence o mal é a obediência. No mundo espiritual, a cartilha do mundo espiritual é obedecer. No mundo paralelo, né, acadêmico, né, é ABCD. Amém? Mas no mundo espiritual é obedecer. Você continue obedecendo. É melhor nós obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus do que ao homem. Lá em Jeremias está escrito essa palavra: é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Agora, eu digo o homem no sentido, não no sentido generalizando, porque se o homem está na presença de Deus, se ele é o homem de Deus, se está na direção de Deus e ele aconselha, obedeça, meu irmão. Obedeça. Agora, se é uma pessoa que está aí, segundo as intenção, né? Segundo a intenção com você, né? E aconselhando para você perder a sua bênção, é como aconteceu um caso aqui em Correio. Não vou dizer o nome por questão ética. A irmã estava de olho no esposo da amiga. Aí chegou, disse, arrumou lá deu um jeito, fez com que a mulher deixasse o marido. Aí quando foi uns 10 dias depois, ela já estava com o marido da irmã. Que irmã safada, né? Preparou uma arapuca para destruir o casamento. E ela hoje está com um cara da sua melhor amiga. Mas não tem amigo não, meu irmão. Mas não tem amiga não. Amiga é Jesus. Jó estava dentro da sua casa, né? Amigos ali olhando, observando a luta dele que ele estava passando. Mas a Bíblia fala que quando Jó resolveu orar, Jó 42, aí eu cumpri agora. Ele continuou a orar, começou a orar. A Bíblia fala que em Jó 42, 10, né? Se a minha memória me fala, parece que é no versículo 10. O cativeiro de Jó começou a mudar. E Deus começou a restaurar a vida de Jó. E a Bíblia fala que Jó recebeu 2 vezes mais.
E a Bíblia fala que as jovens, as meninas que vieram, quer dizer, Deus restaurou até o casamento de Jó, foi restaurado. E fez com que a coitada da mulher, rapaz, teve mais 10 filhos a mais. Ele teve a segunda lua de mel, né? Deus restaurou o casamento de Jó. E ela teve filhos muito mais famosos, né? Muito mais lindos do que o antes. A Bíblia fala isso no capítulo 42 de Jó. Muito mais famosa, né? Muito mais linda as filhas de Jó. E Jó recebeu, né, de Deus os seus bens, foi restaurada a sua saúde, e os amigos de Jó voltou a frequentar a casa de Jó. Levanta tua mão aí para eu profetizar. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que aqueles que lhe deu as costas, que fechou as portas, que até saiu do seu WhatsApp, até bloqueou você do seu WhatsApp, vai desbloquear, vai vir, vai lhe abençoar. Como os amigos de Jó chegou e ele trouxe ouro para Jó, Deus vai levantar as pessoas que defamaram você, vai voltar a frequentar a sua casa para vir lhe abençoar. Receba esta profecia em nome de Jesus. Fiquem em pé, igreja, para eu fazer uma oração com vocês. A vida de Jó, pode entrar, irmã, seja bem-vinda, viu? A vida de Jó não é diferente com a nossa vida. Jó sofria como nós sofrimos, mas algo que eu fico feliz na vida de Jó, que muitos, infelizmente, muitos de nós não temos: fé. E a fé, ela tem que ser com obra, e a fé sem obra, ela é morta. Amém? Põe a mão no seu coração aí, feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, quero nesse momento, meu Pai, abençoar, meu Pai, a sua igreja, abençoar aqueles que vão me ouvir, meu Pai, pelas minhas plataformas nas redes sociais. Quero abençoar, meu Pai, cada um que vai ouvir esta pregação. Eu quero abençoar, meu Pai, por bênçãos sem medida. Restaura a saúde, restaura casamento, restaura amizade, restaura ministério, meu Pai, restaura as finanças, restaura, meu Pai, o teu servo e a tua serva. Restaura, meu Pai, nesta noite, o mesmo como o Senhor fez com Jó, restaurando, dando 2 vezes mais do que ele tinha antes. Faça isso, meu Pai. Sim, meu Deus, faça isso na vida de cada um de nós nessa noite, meu Pai. Confirma nessa vitória na vida de todos.